No coração da extensa cordilheira do Himalaia, há um belo vale, descrito por poetas e imperadores como o paraíso. Através dos séculos, esse verdejante vale viu o florescer de extraordinárias flores da filosofia humana. Com a abundante beleza da natureza ao seu redor, os habitantes da Caxemira sempre tiveram seus pensamentos inundados pela divindade da criação. Na imaginação hindu, esse belo vale é considerado a morada dos deuses. Disse que foi entre essas colinas verdejantes que o deus Shiva comunicou ao seu consorte Parvati o sagrado Amarkata, o segredo da imortalidade. No Rajatarandini, antigo documento sobre a história da Caxemira, o escritor Kalyana relata: os riachos e cascatas, os prados floridos, o céu coberto de nuvens suaves, as longínquas vistas de picos de neve nas montanhas, o amanhecer e o pôr do sol da Caxemira, contém todas as rosas e o ouro da paleta do artista. A encantadora beleza do Vale da Caxemira inspirou o imperador Jahangir a escrever em suas memórias: as rosas vermelhas, as violetas e os narcisos crescem por si mesmos. Verdadeiramente, este é o paraíso profetizado pelos sacerdotes e cantado pelos poetas. Agar Firdaus Barruis Amin Ast, Amin Ast, Amin Ast, Amin Ast. Se há um paraíso na terra, ele é aqui, ele é aqui, ele é aqui. Nos tempos antigos, a Caxemira era conhecida como Sharada Peeth, trono da deusa do conhecimento. Buda também teria dito que este belo vale é o melhor lugar para meditação e oração. O budismo chegou a Caxemira depois da morte de Buda. O ambiente filosófico e de livre pensamento, iniciado pelo budismo, se estendeu ao longo dos anos, nessa terra de Sharada ou Sarasvati. Sábios e santos budistas continuaram a visitar esse abençoado vale nos séculos seguintes, para trocar opiniões com os estudiosos daqui. O imperador Ashoka foi o primeiro grande padroeiro do budismo na Caxemira. No século III a.C., ele criou a primeira capital da Caxemira, no local onde atualmente se situa Srinagar. Ele construiu centenas de chaityas e viharas e instalou 5.000 monges budistas no vale. Com os Kushans, veio a idade de ouro do budismo na Caxemira. Chaityas, viharas e stupas foram construídas aqui. Além disso, no século I, o grande governante dos Kushans, Kanishka, realizou o 4º conselho budista em Harvan, perto de Srinagar. Monges e eruditos se dirigiram para cá,
e por 6 meses discutiram e interpretaram textos budistas sagrados. Esse foi um dos maiores encontros de intelectuais budistas que o mundo já viu. O Quarto Conselho Budista é considerado um acontecimento histórico do budismo, já que foi aqui que o sânscrito se tornou o veículo das escrituras budistas. Muitos comentários foram elaborados durante o conselho. Eles foram inscritos em placas de cobre e gravados no coração de uma imensa estupa. Com o Quarto Conselho Budista, o budismo Mahayana entrou em ascensão pela primeira vez. A forma anterior de budismo, chamada Hinayana, reverenciava apenas símbolos representativos de Buda e concentrava-se no conceito do asceta, que renuncia a todos os desejos mundanos. A forma de budismo Mahayana, agora dominante, louvava imagens de Buda e acreditava em bodhisattvas benévolos, que ajudam o homem no seu caminho para a salvação. As muitas qualidades de Buda foram personificadas em um panteão de deidades para que os homens pudessem meditar sobre elas. A nova forma de budismo estava repleta com a alegre beleza da vida e da natureza, que pode ser vista em todos os cantos do vale. Isso marcou o início da difusão da fé budista em direção ao norte, para outros países da Ásia. Numerosos monastérios budistas foram construídos na Ásia Central e na China, de onde a fé se espalhou para a Coreia e o Japão. Os habitantes desses países estavam muito interessados em aprender a filosofia do budismo e fizeram esforços imensos para traduzir as escrituras budistas para o chinês e japonês. Grandes escritores e tradutores iluminaram a história do budismo na China. O maior deles foi Kumarajiva, no século IV. Ele era filho do Pandita Kashemira Kumarayana e da princesa Jiva de Kucha. Aos 9 anos de idade, sua mãe o trouxe para Caxemira, onde ele estudou o budismo por muitos anos. No seu retorno a Kucha, ele traduziu mais de 40 importantes textos budistas para o chinês, inclusive o Lotus Sutra. Estes estão entre os mais importantes textos budistas na China e no Japão ainda hoje. His grasp of the Sanskrit language and the Chinese are so perfect that his translation is so erudite and so beautiful. And even today, there are so many other translations later on. But the Chinese monk, if you ask them, which translation do you like? They would tell you it's Kumarajiva's. And his translation, I think, even I find very enchanting. A importância de Kumarajiva é tamanha que os chineses o levaram consigo quando capturaram Kucha. Ainda hoje, há monumentos e estátuas dele na China. A gloriosa história budista da Caxemira também foi registrada por peregrinos chineses que visitaram o vale. O Yen Tsang veio a Caxemira no ano de 631. Ele passou 2 anos em Srinagar e estudou escrituras budistas
com um renomado professor da Caxemira. O Yen Tsang menciona diversas instituições budistas com mais de 5.000 monges no vale. Enquanto isso, os reis do Planalto tibetano se voltaram com grande interesse e zelo para a Caxemira, para assimilar a sagrada fé budista. A escritura sânscrita de Charada da Caxemira foi levada para o Tibete e formou a base da primeira escritura tibetana. No século VIII, Santarakshita da Caxemira colocou as fundações de uma ordem monástica no Tibete. Ele também apelou ao eminente sábio Padmasambhava que visitasse o Tibete e ajudasse a iluminar as pessoas com a nova fé. Padmasambhava, que estava ensinando na Caxemira, trouxe com ele o Cham, a dança monástica dos lamas. Essa dança purifica a terra e afugenta os maus espíritos. Também celebra a vitória do bem sobre o mal, a vitória do homem sobre seu ego, que o aprisiona a desejos negativos e mundanos. Até hoje, Padmasambhava é o professor mais reverenciado por budistas do Planalto tibetano e dos Himalaias. Na virada do milênio, o rei Yesh-od do Tibete voltou-se novamente para a Caxemira para reviver a fé budista. Ele enviou 21 eruditos para a Caxemira por sobre o desfiladeiro dos Himalaias. Dos 21, 19 jovens morreram durante a travessia. No entanto, 2 deles sobreviveram e um, chamado Rishen Zampo, tornou-se famoso como Lhotsava, o grande tradutor das escrituras budistas para o tibetano. O rei Yesh-od também convidou 32 artistas da Caxemira para construir e pintar 108 monastérios localizados na travessia dos Himalaias. Nos anos seguintes, esses monastérios transformaram-se na espinha dorsal do budismo tibetano. Os únicos exemplos da pintura da Caxemira do período antigo que sobreviveram até hoje podem ser encontrados nas paredes destes monastérios. Essas pinturas representam a gloriosa cultura da Caxemira, num tempo em que essa era uma movimentada rota de passagem do mundo. A Caxemira era então uma das artérias da Rota da Seda, que ligava a China e a Ásia com a Europa. Foi aqui, nesses movimentados mercados, que chineses se acotovelaram com árabes, gregos, marahrastrianos e queralites. A rica fusão de artes e filosofia, bem como de formas de vida que aqui ocorreu, influenciou grandemente a cultura da Caxemira, que é uma das mais refinadas e cosmopolitas do mundo. A arquitetura da Caxemira assimilou tanto os conceitos da Índia, como também os que vieram da Grécia e da Ásia Central. Essa incrível e bela fusão pode ser vista nos restos impressionantes do Templo do Sol de Martã e em outros templos. Alguns dos mais grandiosos templos indianos do período antigo foram construídos na Caxemira.
Os azulejos de Harvan, onde ocorreu o quarto conselho budista no século I, são uma das obras de arte do período antigo que sobreviveram. Eles revelam as belas culturas que se desenvolveram na Caxemira. Os templos de 3 andares de Sumstek, em Ladakh, ainda hoje são uma memória extraordinária da arquitetura da Caxemira nos tempos antigos. A forma de budismo que se desenvolveu e se espalhou desde aqui foi originalmente criada nas grandes universidades de Nalanda e Vikramshila, no leste da Índia. Essa foi a forma de budismo chamada Vajrayana, também conhecida como veículo do raio, cuja lógica era considerada tão clara e indestrutível como o raio. Essa forma de budismo se desenvolveu imensamente em interação com o Shaivismo da Caxemira. Desde aqui, se espalhou pelo Tibete, China, Coreia e Japão, onde é praticada ainda hoje. A great renaissance swept the length and breadth of Kashmir from 9th century onwards to 14th century. It was a philosophical renaissance, philosophical revolution known as Kashmiri Shaivism. Kashmir Shaivism presents the vision of the ultimate reality as indivisible consciousness, indivisible and all-inclusive consciousness from which nothing is excluded, nothing stands outside it. Everything, every element has a place in the totality of the whole, and everything is related to everything else. Sarvam Sarvatmakam, as the tantric adage goes. It tried to integrate, it tried to synthesize the various opposing philosophies that existed at that time, and it tried to give a logical explanation to things. Shiva, or the ultimate reality, is the only essence and reality of the world. There is nothing else but Shiva. So there is no subject and object. There is only Shiva, and we are also Shiva. A percepção dual da realidade é resultado do véu enganoso da realidade material. Conhecimento é essa expansão de si mesmo, que vem da perda da identidade na suprema beleza da manifestação de Shiva. Para os crentes no Shaivismo da Caxemira, libertação vem através de intensa meditação no Senhor e do reconhecimento de que a alma individual e o Senhor, em verdade, se originam da mesma natureza. Just as poetry, a piece of poetry or a piece of art, lies in the imagination of the artist, of the poet, the entire world or the entire phenomena lies within Shiva. The world is a form of his self-expression. It is his poetry. He is expressing himself in poetry. Shiva himself is transcendental, beyond everything. But in his immanent form, in the form of the world, it is Shakti. It is his cosmic energy that manifests in every blade of grass that grows, every consciousness that stirs. Pensadores indianos sempre viram o mundo ao redor como um reflexo da beleza de Deus. Acredita-se que o sentimento de êxtase vindo da visão da beleza da natureza ou de um belo trabalho de arte é semelhante a Brahmananda, ou a felicidade suprema da iluminação. Nesse momento de felicidade, sentimos nossa unidade com o todo da criação e com a infinita beleza do Senhor,
que se reflete em cada aspecto do mundo. Nesse momento de realização da visão da eterna beleza, que deve ser vista em cada folha, em cada gota d'água, em cada flor e em cada árvore, isso é o que a filosofia estética quer despertar dentro de nós. Essa filosofia foi desenvolvida ao seu extremo na Caxemira. Grandes filósofos da Caxemira, como Abhinav Gupta, escreveram longos e detalhados comentários sobre o assunto. Every moment of life, according to Kashmiri Shaiva masters, was an aesthetic experience, an aesthetic movement. Abhinav Gupta even believed that liberation is also an aesthetic experience. O Vale da Caxemira sempre foi um paraíso. Não apenas por causa da exuberante beleza da natureza, mas também pelo desenvolvimento de alguns dos pensamentos mais refinados e desenvolvidos da humanidade. Os filósofos do Vale acreditam firmemente na manifestação da beleza de Deus através do mundo ao nosso redor. Eles creem que cada aspecto da criação é parte da consciência suprema. A filosofia do amor e do reconhecimento da beleza divina forma a essência das filosofias budista e hindu do tempo antigo na Caxemira. Mais tarde, o islamismo no Vale herdou essas tradições de amor e compaixão, e a Caxemira desenvolveu uma rica cultura sufi, que deu continuidade à tradição de um amor profundo e pessoal de Deus. Em meio às suas majestosas montanhas, a Caxemira tem um crisol maravilhoso. Reuniu pessoas de terras distantes que trouxeram consigo suas culturas diversas. Diferentes religiões e influências de arte e de formas de vida conviveram harmoniosamente nessa ancestral rota do mundo. Os habitantes da Caxemira reuniram o que de melhor e mais refinado o mundo tem a oferecer. Aqui foi criada uma cultura de entendimento e amor, que continuou através dos anos e é conhecida como Kashmiriyat. É fascinante visualizar a Caxemira dos tempos antigos. Em meio às maiores montanhas do mundo, esse vale se localiza numa encruzilhada de culturas, um imenso crisol, onde se encontraram pessoas e ideias vindas das mais desenvolvidas civilizações da Ásia e da Europa. Chineses, árabes, gregos, marahrastrianos e queralites se encontraram nos mercados da Caxemira. Além da troca de produtos de diferentes lugares, isso resultou numa rica fusão de culturas e de ideias artísticas e filosóficas. Assim, foram colocadas as primeiras fundações de uma das mais refinadas e cosmopolitas culturas do mundo.
Se a beleza do mundo natural nos lembra do Criador, então certamente qualquer pessoa pode entender por que tantas filosofias religiosas se desenvolveram aqui na Caxemira. Porque aqui está o mágico esplendor da riqueza da natureza. Aqui na Caxemira, visões da glória do Senhor estão constantemente à nossa frente. É apenas natural que a forma única de Shaivismo da Caxemira tenha se desenvolvido aqui. Essa filosofia enfatiza o louvor de Shakti, que é a manifestação nesse mundo do ideal que é Shiva. Ela é constantemente vista na beleza e grandeza das imensas montanhas, nas cascatas de água clara e cristalina e na profunda tranquilidade dos lagos da Caxemira. É também nesses campos verdejantes que a nobre filosofia de Buda tomou nova forma. As divindades compassivas e os bodhisattvas do Mahayana budismo foram absorvidos pelos pensadores da Caxemira e uma alegre e gloriosa dimensão foi acrescentada à prática do budismo. A grande santa da Caxemira, a poeta Lal Ded, que influenciou profundamente o pensamento da Caxemira, falava do conceito da manifestação divina de Deus e da entusiasta relação da alma com Ele. Lal Ded nasceu no século XIV, em Pandaretã, perto de Srinagar. Nessa época, a influência do sufismo islâmico, que também acreditava num amor direto e pessoal de Deus, também estava muito presente no vale. Lal Ded is not only a poet, in whose verses or works we hear the first heartbeats of Kashmiri poetry. She is also the greatest cultural icon of Kashmiri society. That is why every Kashmiri remembers her to this day, and her verses are on the lips of everyone in Kashmir. In Lal Ded's verses, we find the essence of Kashmir Shaivism distilled, which stresses on the essential oneness of consciousness, on the essential oneness of being, or the unity of existence. And her greatness lies in the fact, in the fusion of the poet and the saint. It is the fusion of the poet and the saint that makes her great. For in her poems we see the poet's vision of spirituality and the saint's vision of poetry. Lal Ded trouxe a mensagem do amor incondicional e do serviço. Ela cantou: Shiva está em todos os lugares, não separe hindus de muçulmanos. Ela falou do reconhecimento da verdade única em cada um de nós, como algo que é parte da criação como um todo. Sua mensagem era uma síntese do Shaivismo místico e do sufismo islâmico, que atingiu diretamente o coração das massas. Ela se tornou Lala Arifa para os muçulmanos e Laleshvari para os hindus. Lala se tornou o espírito em movimento das pessoas. Era amada por hindus e muçulmanos como sua mãe. Ela é comumente conhecida no vale pelo amado nome de Lal Ded ou Mãe Lala. And above all, it was she who shaped
the sense of values and ideals that forms the bedrock of Kashmiri ethos. A essência da religião, segundo Lal Ded, está na igualdade entre homens e mulheres, na fraternidade humana e na realização da unidade entre Deus e o homem. Lala reconheceu a verdade de cada religião, que ajuda as pessoas a atingir o objetivo último da suprema felicidade. As palavras de Lala contêm crenças hindus e budistas do passado da Caxemira e também islâmicas, que nesse período estavam sendo ensinadas no vale pelo Shah Ramadan. Os textos de Lala, também chamados Vaks, estão enraizados de um humanismo profundamente amoroso e permanecem no centro da cosmopolita cultura da Caxemira. A filosofia de amor de Lal Ded foi levada adiante no vale pelo Sheikh Nuruddin, também conhecido como Nand Rishi. Ele foi batizado por Lala e também morava nos corações e nas mentes tanto de hindus como de muçulmanos. Na verdade, ele é conhecido como santo padroeiro da Caxemira. O amor por Nuruddin não era somente uma união mística com Deus, mas uma atitude ativa e aberta a todas as criaturas vivas. Ele pregou vegetarianismo. Os seus ensinamentos sobre a fraternidade e a igualdade entre todas as criaturas de Deus, ele deu continuidade à ética islâmica contida no Corão. Ele fundou a Ordem dos Rishis, que se tornou muito influente no vale nos anos seguintes. Nas suas memórias, Jahangir escreveu sobre os rishis. Eles freiam a língua do desejo e reprimem o pé de ir em busca. Eles não comem carne e sempre plantam árvores que dão fruto, para que os homens possam beneficiar-se delas. Em todas as partes da Caxemira havia conhecidos rishis cujas moradas se tornaram lugares de adoração, tanto para hindus quanto para muçulmanos. It is this mixing, this fusion, which lies at the heart of the, if you like, the great Indian project of creating a multicultural society, a multi-religious society. And I think, I think these traditions exist in many parts of the country, but there is a great deal more that I believe we can learn from the Kashmir experience, from the historical experience of Kashmir, which I think is pluralist, which is composite, and which represents all that is best in our multicultural society. A tumba do Sheikh Nuruddin, a Ziyarat de Sharad Sharif, é um dos principais pontos de peregrinação para hindus e muçulmanos na Caxemira ainda hoje. Um dos portadores no funeral do Sheikh Nuruddin era o sultão Zain-ul-Abidin, um dos mais amados governantes da história da Caxemira. Ele é conhecido como Buddha Shah, o grande rei, e sua vida e reinado foram totalmente imbuídos do espírito humanista e cosmopolitano do Kashmiriyat. Ele fomentou uma cultura de síntese e entendimento e tinha um interesse pessoal na tradução dos clássicos sânscritos e persas. Sob seu reinado, uma poesia comum se disseminou na língua da Caxemira,
que foi cantada por hindus e muçulmanos. Nessa cultura de unidade e da filosofia de santos como Sheikh Nuruddin, o sufismo floresceu. O mais importante dos santos sufis que vieram a Caxemira foi o Shah Ramadan da Pérsia. Ramadan era um seguidor do islamismo, mas tinha fé em todas as religiões. Shah Ramadan entrou em contato com os dois santos mais famosos da Caxemira, Lal Ded e Sheikh Nuruddin. Os pensamentos do místico sufi da Pérsia e os dos santos da Caxemira misturaram-se tão completamente que já não podem mais ser diferenciados um do outro. O islamismo na Caxemira deve seu sucesso à determinada ação de Shah Ramadan e da sua aceitação das tradições locais. Ele deu continuidade à prática de cantar o Aurad Fatiha em voz alta nas mesquitas. The remarkable feature of Islam in Kashmir is the fusion that has taken place in Kashmiri society at several different levels between the Islamic, the Buddhist and the Shaivite or Hindu traditions. O sufismo acredita na iminência de Deus em todos os seres. Também acredita que Deus é onipresente e onipotente. Ele é a essência de cada alma humana. Outra vez, como o Shaivismo, o sufismo acredita que o universo é uma manifestação do próprio Deus. Os habitantes da Caxemira mantiveram uma relação profunda com o conceito de unidade e abraçaram essa filosofia de braços abertos. Sufism is, contrary again to popular belief, very much an indispensable element of Islam, but the Sufi emphasis is not on basically using intermediaries, in this case the ulama, or the more formal ways of associating oneself or identifying oneself with the ultimate reality, that is God, but establishing direct communion with the ultimate reality. It is this desire to seek communion which leads to what is called the mystical ways or the Sufi ways. They have devised different forms. Sama or singing, the singing of qawwalis is one such way of seeking communion with the reality. A very important tradition in Sufism, in one form of Sufism, is of course this notion that God has many attributes, and that this society, this world, its people are essentially a manifestation of those attributes. And if they are the manifestations of the attributes of the ultimate reality, then there is no need to make any distinction between human beings. So a Hindu or a Muslim, a Christian or a Buddhist, they are all essentially manifestations of the attributes of the ultimate reality. Pessoas de todas as partes do mundo, em todos os tempos, que vieram a Caxemira, reagiram de forma eloquente à sua beleza natural. É inevitável, nas eternas paisagens da Caxemira, os pensamentos sempre se voltam para o divino. Em Bhakti, o ser e toda a criação
são vistos como aspectos do Criador. A alma é vista como sempre desejando ser uma com o Senhor. O poeta Bhakti escreve: a glória do meu Senhor está em todos os lugares, em tudo que vejo. Eu percebi sua glória e vi que me havia tornado parte dela. Também no sufismo islâmico, o crente procura uma comunhão direta com Deus. Ele escolhe render-se por completo ao amor do Todo-Poderoso. O sufismo como um todo se baseia na crença de que quando o ser individual se perde, o ser universal é encontrado. Êxtase é o meio pelo qual a alma pode se comunicar diretamente com Deus e unir-se a Ele. The Kashmiri Sufi poets talk of the universal essence of love which filters through their poems. The pain of separation from the universal soul finds its poignant expression in Kashmiri Sufi poetry. The manifestation of God, or his expression, his Zahur as they call, is this universe. His beauty is manifested in every particle of the universe. When the feeling of oneness comes into the mind of the poet or the aspirant, he feels an ecstasy, he dances in ecstasy, in joy, and that's called hal or vajd. That's the last stage, that's called fana or baka. Then nothing remains, then the individual soul and the universal soul become one, just as in Shaivism. Os sufis dizem que Nor, ou a beleza de Deus, está refletida em todo o universo. Eles anseiam por encontrar essa beleza e unir-se a ela. Nas palavras de um poeta sufi: tentei encontrá-lo em todos os lugares. Vi então que ele tem meu nome, que meu nome e seu nome são o mesmo. Os sufis eram muito amados pelas massas, que seguiam seus ensinamentos com dedicação e entendimento. Os santos sufis enfatizavam a importância da dignidade do homem, pois acreditavam que cada indivíduo deve conquistar o mais alto objetivo da vida humana por seu próprio esforço. Eles rejeitavam o argumento da santidade de sacerdotes, templos, ritos e rituais. Os sufis se isolavam da agitação da vida diária, mas não se isolavam das pessoas. Construíram cancas onde as pessoas podiam vir para descansar e ouvir seus ensinamentos. Essentially, Khanqahs exist today around a shrine, and basically people come, devotees come to pay their homage to the Pir, to the Sufi, in several different ways. The Khanqahs were places where members of different religious communities could congregate and interact. So that one of the reasons why so many Hindus and Buddhists were eventually converted to Islam was perhaps not through the use of sword or forcible conversion, but through the examples that were set by the Sufi saints. Their messages, which were disseminated through the established Khanqahs, appealed to
large sections of society. O filho de Aurangzeb, Dara Shikoh, construiu uma universidade sufista chamada Pari Mahal, em Srinagar. Que mensagem de fraternidade humana e de amor emanou da síntese das filosofias muçulmanas, budistas e hindus na Caxemira. Através dos séculos, qualquer que fosse a religião dos habitantes da Caxemira, o que importava era o anseio da alma de se perder na contemplação divina. A Caxemira é uma terra maravilhosa que sempre atraiu sábios e videntes, imperadores e eruditos, poetas e artistas. Aqui, nesse grande crisol de culturas, todos eles contribuíram para criar um dos lugares mais cosmopolitas do mundo. Nesse vale, religiões floresceram e filosofias nasceram. Verdadeiramente, essa terra é encantada e mostrou o caminho para a fraternidade entre os homens. O desenvolvimento da civilização e da cultura leva a paz e a harmonia. Ventos de outras terras sopram livremente e as pessoas tomam umas das outras as melhores ideias e pensamentos das diferentes culturas. Esse rico buquê de culturas desenvolvido na Caxemira é hoje conhecido como Kashmiriyat.